que não saia daqui. Eu sou a Manola e hoje eu tô com um convidado muito especial, o músico e advogado Rafael Direito. Muito obrigada por ter vindo, Rafael. Obrigado a você. Oi, gente do Saia Daqui. Não, que não sai daqui. Oi, gente, que não sai daqui. Um prazer estar aqui com você, Manola. Sou seu fã. Ai, eu sou seu fã. Rafael, eu adoro quando você tem no show, você sempre fala assim, que você é advogado de segunda a quinta, não é? Isso é uma brincadeira, claro, mas o grande caso é que o telefone continua tocando. Mas eu, da pandemia pra cá, eu comecei a me dedicar mais à minha grande paixão, que na verdade eu sempre exerci, que foi a música. O que veio primeiro? Tipo, você sempre gostou de música desde pequeno? Como é que começou? A música veio antes. Eu toco, faço show, em escola de música, muita influência familiar, desde os 4, 5 anos de idade. O colégio que eu estudei também valorizava muito a música. Eu tinha aulas de música desde os 3, 4 anos. A gente fazia peças todo ano. Então, realmente era muito maravilhoso. E aí, claro, né, eu com 17, 18 anos, a gente faz a nossa escolha de faculdade. Acabei escolhendo Direito. Exerci durante 17 anos, assim, workaholically. E aí, quando veio a pandemia, eu comecei a fazer aquelas lives. Eu fiquei em casa, né, trabalhando em casa, como acho que grande parte do mundo. E eu comecei a fazer aquelas lives do Instagram, né? E aí, quando a pandemia aliviou, eu comecei a fazer um monte de show. Eu falei, cara, virou a chave, assim, eu resolvi. Fiz 40 anos nessa época, não sei nem se era pra falar isso, mas enfim... Aí eu fiz e eu acabei pegando uma carona, né, dessas lives da pandemia e tal. E quando a pandemia aliviou, eu comecei a fazer bastante show. Quando eu fui ver, eu estava fazendo lá, sei lá, 4, 5 shows por semana. E de forma muito natural, eu acabei convertendo meu ofício principal, assim. Eu comecei a me dedicar mais à música, que é minha grande paixão. Acho que a pandemia ajudou todo mundo. Eu me lancei como cantora na pandemia também. Acho que Sim, foi um acompanhei. momento de reflexão, né? De tipo, da gente focar no que realmente importa. Acho que quando o caos tá meio que à volta, a música dá um centro na gente. Exatamente. E eu escutei uma vez que a grafia chinesa de crise é a mesma de oportunidade. Então é onde as oportunidades aparecem também, né? Você, quando está num cenário assim de mudança, né, alguma coisa delicada, você acaba pensando melhor, você acaba tendo aquele ócio produtivo e pensa melhor na vida que você gostaria de ter. Com certeza. E você começou pequenininho, começou pelo piano? Como é que foi isso? A minha mãe toca piano é? e canta. Que máximo. Então eu sempre tive piano em casa, é fundamental, né? Você tem o piano lá, você não precisa montar, né, o teclado, ligar cabo, etc. O piano já tá lá, é só você abrir e tocar. Então você senta e toca. Eu comecei lá engatinhando, tocando, aprendi. Aí, eu tô lembrando agora, teve um turning point, assim, que quando foi com uns 9 ou 10 anos, eu entrei numa aula de construção de acorde. Então eu consegui educar o que eu já tocava meio sozinho, assim. Eu comecei a aprender a construir os acordes. E aí eu comecei a compor, porque eu aprendi como é que fazia, o dó, ré, mi, etc, né? E aí eu consegui me acompanhar melhor. Aí você começou a compor com 9 anos? Comecei a compor com uns 10, 11, por aí. Então você sempre compôs com o piano? Sempre compus com piano. Eu aprendi violão depois, engraçado, geralmente começa com violão. Quer dizer, geralmente não, isso não tem regra. Né? Mas eu tive... O violão, por exemplo, eu nunca fiz aula. Eu tive facilidade de tocar o violão, facilidade não, porque eu toco violão para me acompanhar, mas porque eu traduzi os ensinamentos do piano, comprava da minha época, tinha aquelas revistinhas, você não vai nem lembrar do que é isso, mas vendia na banca, aquelas revistinhas com os acordes, que não tinha internet, e aquilo para mim foi elevou os meus ensinamentos musicais, assim, com aquelas revistinhas, porque eu aprendi a tocar as músicas, eu fui começando a aumentar meu repertório. Né, tocando violão, eu via lá, dó, lá, né, sol, dó, fá, sol, e aí você vai começando a ter aquele raciocínio. E como a gente sabe, quando a gente é mais novo, o negócio entra entra melhor na cabeça, né? É verdade. E a base do piano ajuda pra tudo na música, né? Eu, quando era criancinha, eu fiz um pouquinho de aula de piano, mas eu achava muito chata. Aí depois eu comecei a fazer violão, mas a base que eu tinha de piano fez eu conseguir traduzir as coisas, né? Porque você sabendo as notas de um do outro, você Exatamente. vai conseguindo... É a mesma coisa. Você muda, evidentemente, os posicionamentos, os dedilhados. E como é que é o seu processo criativo de composição? Ou varia muito? Varia muito e é super livre. Eu costumo dizer que uma coisa que eu adoro fazer é música de encomenda.
Como é que é Assim, isso? música de encomenda, ela pode ser subdividida em duas maneiras, assim. Eu cheguei, inclusive, a participar de um projeto super legal com um amigo meu, né? Que você podia fazer as músicas a pedido das pessoas. Por exemplo, você quer fazer uma música para o seu pai, uma música de comemoração ao Dia das Mães, uma música para o meu filho, uma música... Casamento. Casamento, noivos, né? Aham. Aí você manda um áudio de 2 minutos, ou 1 minuto e meio, como você quiser, fazendo só os highlights da sua história com a pessoa para quem você quer presentear. A gente pega, com facilidade a gente faz a harmonia e ele fazia a letra, né? Então a gente fazia junto, entregava as músicas, isso é super legal. Não sei se pode colocar Your Factory Music. Isso é muito maneiro. Irado. Mas a música de amor, também, na minha opinião, e a maioria das minhas músicas são de amor, não deixam de ser músicas de encomenda. Porque quando você está apaixonado, é como se fosse né, o negócio está pronto na sua cabeça. Então, é uma encomenda. Você tem uma harmonia, você tem uma melodia, você bota a letra muito facilmente. E para mim é geralmente nessa ordem. Você tem a melodia e a harmonia e depois é que vem a letra. Primeiro a melodia, a harmonia e depois a letra. Assim, porque eu já vi diversas outras modalidades, outras pessoas que compõem na outra ordem. Aham. Mas como eu tô sempre com piano, você vê que eu tô fazendo até a entrevista aqui com piano. É uma eu loucura. Eu Tô amando isso. Eu penso, aí eu já vou lá e toco. Então, eu naturalmente tenho mais harmonias, né? Então a letra vem depois, assim. Eu até posso adaptar a harmonia, né? De acordo com a letra. Tem que adaptar, né? Às vezes tem que adaptar a letra, a métrica, as sílabas. Totalmente, No meu caso, eu componho desde criancinha, mas sem os instrumentos. Era muito assim, do jeito que eu sentia que saía e meio que cantarolando. Mas Você faz a melodia. Fazia a melodia. E depois alguém vai lá e... harmoniza pra mim. Era basicamente isso. Ou assim, saía uma poesia, saía, tipo, era o que eu senti que tinha que Agora você já pode harmonizar as suas próprias músicas. Agora eu já faço mais intencionalmente. Mas também agora eu já componho com mais frequência no estúdio, tipo, já com mais intencionalmente mesmo. O problema agora é compor com o pé quebrado, né? Porque isso aí dificulta muito, né? Porque você... Inspira, né? Eu tô falando isso porque eu costumo dizer que entre as minhas duas carreiras, assim, a música e a advocacia, uma coisa você com o pé quebrado, que é uma coisa, graças a Deus, super simples, que você vai resolver isso aí daqui a 2 semanas, sei lá. Você entrar num escritório para fazer uma petição, você pode estar com o pé quebrado, você pode estar com o dedinho quebrado, pode ter brigado com a sua esposa, pode estar gripado, com dor de garganta. Agora, para fazer o show, você subir no palco e abrir o sorrisão e ter que transmitir a sua alegria, o seu amor, a sua emoção para o teu público, você pode crer que um pé quebrado, uma briga de família, alguma coisa, uma febre, isso aí afeta muito. Então, isso aí é um dos maiores contrapontos que eu tenho das duas carreiras, assim. E como é que você trabalha a sua inteligência emocional pra isso dentro de um show? Tem que meditar, tem que tentar se separar. É muito difícil. Eu falo isso porque, tudo bem, a gente já toca há mais de 25 anos na noite. Claro que são shows e shows, né? Tem vários tipos de show. Tem shows maiores, de alta magnitude, menores, shows cotidianos. Mas, de maneira geral, é você fazer um trabalho de tentar se desprender, né, do que acontece no público. Vide Roberto Carlos, agora com 60 e poucos anos de carreira, sei lá, 70 anos de carreira, não sei, que ele foi fazer, não sei se vocês viram isso, mas ele foi fazer o show no passado, e tinha um cara na frente dele, né, quando ele estava cantando, acho que as músicas mais importantes lá, que eu acho que foi Como é Grande Meu Amor por Você, ou Detalhes, alguma dessas duas, não estou lembrando agora, mas o cara estava desde o início do show bebendo e dizendo que ele tinha que casar com a mãe dele. E o cara gritando na frente do Roberto Carlos. Chegou na hora, essa cena viralizou na internet, né? Determinado momento, o Roberto Carlos fala: "Cala a boca, caralho, porra!" Isso aí vocês podem cortar se quiserem. Mas assim, viralizou. Vocês não viram isso? Eu não vi, não. Cara, isso aí viralizou. Mas deve ser. Foi ano retrasado. E aí, o mais legal é que por coincidência, eu fui assistir o Roberto Carlos na semana seguinte no Quali Stage. Aqui no Rio de Janeiro, né? E aí ele começou o show e tava a plateia em silêncio. Tava todo mundo bem silencioso. Aí ele cantou, ele tava esperando que o pessoal fosse cantar com ele, o pessoal não cantou. Ele falou: "Gente, eu tô achando vocês meio parados hoje aqui. Eu não sei se é por decorrência dos acontecimentos da última semana." Aí todo mundo começou a rir, com isso o show começou. Porque o pessoal tava com medo de falar alguma coisa. Exatamente.
Não, mas foi impressionante. Aquela cena realmente viralizou. E realmente aparece na internet várias vezes, tipo, às vezes o público é inconveniente, ou às vezes também acontece vários problemas, né? Tipo, não já apareceu? Tipo, tipo, às vezes o artista tá com aquela... O in-ear. E aí tem que, tipo, fazer pro show e ao mesmo tempo, tipo, orientar a equipe. Ah, sim. E tipo às vezes, talkback. Você já viralizou, às vezes, a Anitta, né, dando esporro na equipe porque aconteceu algum problema e ela No meio do show? No meio do show. E aí ela, tipo, vocês querem acabar comigo, sei lá o quê? E aí manda todo o carisma pro show. É um jogo de cintura muito grande mesmo que tem que ter. Porque a tua conexão com o público, ela se dá através do seu para-choque, né? Que é o seu rosto junto ao público. Você tá lá com a tua expressão corporal. É impressionante. Eu fiz um show agora, 2 no Piraquê, que eu te falei, inclusive, na semana retrasada. O tributo do Elton John. Tributo ao Elton John. E assim, no segundo dia, a gente teve 2 sold out. E o segundo, a gente resolveu fazer a gravação do DVD. A gente resolveu fazer uma gravação do vídeo todo. E aí, são muitas coisas envolvidas. A gente até tinha feito o show na quinta-feira, mas no sábado foi o dia da gravação. E foi aquilo que eu falei, a gente fala. Na hora que começa a gravar, a gente começa a ficar meio nervoso. Então, assim, eram várias coisas acontecendo, né? A câmera passando na frente, aí passa o assistente de câmera na frente. Então você fica mal ou bem. A música ela é muito dinâmica. Você está no meio da canção, às vezes, acontece uma coisa e as teclas são assim, né, pequenininhas. Então é fácil de você dar uma errada na trave. O baterista, por exemplo, ele se desconcentra como se fosse um jogo de tênis, você que é profissional de tênis, né? O cara pensa em alguma outra coisa e ele erra a bola. Você tem que estar muito no momento presente, né? Você tem que estar presente, você tem que estar concentrado, né? Então, qualquer coisinha que acontece no público, alguém espirra, cai um prato em lugares que você vai tocar, assim, que tem consumo. Aí, né, o garçom às vezes chega, eu tive no Blue Note agora, anteontem, e era um show super intimista, assim. Tava todo mundo concentrado naquele jazz da cantora. De repente chega a garçonete assim, água com gás é pra quem? É uma Heineken água com gás, né? Pra quem é? Aí corta o clima. Aí eu até falei assim, é a nossa backing vocal. É a nossa backing vocal. Uma coisa que eu gosto muito de show é justamente isso, que você fica no momento presente e te dá uma certa calma, porque você não pode acelerar, né? A música tem o tempo, você tem que... Então, eu sou muito acelerada, então essa coisa do então show... Somos dois. Se somar aqui... Se somar aqui o negócio... Aí você meio que se obriga a respeitar o tempo da música. Então você tem uma paz, assim, você tá sentindo cada segundo passar. E é uma experiência maravilhosa, ao mesmo tempo que você tá consciente com tudo que tá acontecendo. E quando eu era criança... Mas não era bem isso pro show, mas serve. Eu tava muito chateada... Eu tinha 10 anos de idade, aí era Dia dos Namorados e eu botei uma cartinha na mochila do garoto que eu gostava na escola. Aí o garoto até foi bem maduro pra idade. Ele, assim, não me quis, mas, foi super respeitoso e tal, foi super educado. Apesar de ser doido, ele foi respeitoso. Obrigada. Achei bem bolada essa. Achei muito bem bolada. Foi boa, eu achei bom também. Aí no dia seguinte eu não quero ir pra escola de jeito nenhum. Ela, filha, poxa, se as pessoas só trabalhassem quando elas estivessem bem, o que seria do mundo, né? Aí ela falou assim, faz o seguinte, quando a gente tem compromisso profissional, isso eu tinha 10 anos, né? A gente tem que fazer a técnica da gavetinha. A nossa preocupação que a gente tiver, a gente bota numa gavetinha. Você vai lá ter a sua aula, depois você pega ela de volta, ela vai estar lá paradinha. Aí você fica muito mal com isso. Perfeito. Perfeito. Aí eu comecei a usar a técnica da gavetinha. Eu acho que dá uma paz da gente saber que a gente pode se preocupar muito com aquilo e ficar muito triste ou muito agitado, ou o que quer que seja, depois que passar o que a gente tem que encarar. Aí, você vê que a sua mãe te ensinou a técnica da gavetinha. O meu pai fala desde que eu sou bem pequenininho, eu acho que eu repito essa frase toda semana, a minha vida inteira. Todo corcunda sabe como se deita, né? Então, assim, o ser humano tem uma capacidade ímpar de adaptação. A gente pode até, naquele momento, quando acontece o evento, a gente pode até não imaginar que a gente tem uma adaptação tão grande assim.
né? Então, assim, depois do centésimo show que você faz, você acaba naturalmente, se você não conseguir se adaptar àquilo ou se desprender de uma coisa que acontece no exterior, você acaba indo daquele jeito mesmo. Entendeu? Aham. Entendeu? E se mesmo se errar, você continua. Vai com o que tem, né? Exatamente, porque nós somos seres humanos, né? Agora tá tendo uma polêmica braba com relação a IA na música, né? Que eu recebi outro dia uma notícia de que houve um show, não sei agora em que lugar do mundo, mas que teve um show de uma cantora tocando violão e voz, atendendo o pedido e tudo, uma IA, né? Uma inteligência artificial, num telão, no caso era um telão ainda. Porque eu também já ouvi falar que futuramente, num futuro próximo, haverá, inclusive, o avatar aqui. Tem o holograma, ou vai ter uma pessoa mesmo. A pessoa mesmo. Rafael, um amigo meu falou, que é especialista em ar, ele falou assim, Rafael, daqui uns 5 ou 10 anos, você vai poder ter vários outros Rafaéis fazendo show pra você em outros lugares. E acertando, jura, ele falou isso? E falando as coisas que você fala, errando as coisas que você erra, acertando o que você acerta. Presencialmente. Presencialmente. Como, hein? Robô. Um robô. É, um robô. Ah, um robô. Nesse caso que eu falei, foi o holograma, né? Que era a pessoa, como fazem, por exemplo, no show da Vão poder te abraçar ainda. Exatamente, exatamente. Assim, a gente não imagina como é que possa ser isso. Mas o show da Whitney Houston, que aparece a Whitney Houston no holograma. Eu fui no show que era o holograma do Michael Jackson. Isso, Não, isso aí eles já fazem há algum tempo. Mas aí é declaradamente um holograma. Eles estão lá, eles saem, inclusive, se afastam. Eu vi um do Freddie Mercury uma vez. O Freddie Mercury, mesmo na época do Queen, ele já fazia isso com Bohemian Rhapsody. Naquela hora do Mamma Mia, Mamma Mia. Ele faz, porque era gravado aquilo, era impossível fazer aqueles vocais todos, né? Mamma Mia, let me go. Então eles botavam assim, tipo um holograma, um telão, todo mundo cantando, a própria banda cantando, mesmo na época que ele era vivo, cantando com o Queen. Hoje em dia, eu vi outro dia um que entrava o Freddie Mercury cantando essa parte, assim, né? E a Whitney Houston cantando essa parte também, fazendo dueto. Foi até um prêmio, acho que eles ganharam. Teve o filme dela agora também, que foi super interessante. E diversos outros exemplos, assim, de hologramas, já antigamente. Mas a gente está falando agora de holograma mesmo, que atende pedido. Que doideira. Você chega e fala, toca isso, ela vai, não, tudo bem, beleza. Entendeu? O que eu já tinha ouvido era em relação a Instagram de automação, você conseguir, tipo, né, treinar a sua automação, sua inteligência artificial para responder absolutamente todo mundo no seu tom de voz, do seu jeitinho. Agora, ainda presencialmente, claro, é só agora ter um hardware, sei lá, tipo, uma robô, né, que nem você falou, para fazer isso. Exatamente. Mas aí também pode inventar qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa. Uma coisa que também nunca esqueci, que realmente dá nó na cabeça, não sei se vocês assistiram o Black Mirror. Aquele episódio que o cara morre, né? Miley Cyrus? Acho que não. Era um casal jovem, e aí o cara morre num acidente de carro, e eles têm uma inteligência artificial, que na época nem falava esse nome ainda, mas que, através dos e-mails e mensagens trocadas dele mesmo, existia um aplicativo, uma empresa que fazia, que simplesmente respondia tudo que ele... Era e-mail na época. Ele respondia tudo exatamente com as mesmas frases, com os mesmos erros que ele cometia de gramática, etc. Né? E a namorada, então, contratou esse serviço. E depois ela acabou contratando o Premium, o serviço Premium que chegava ao cara. Chegava, tipo, como a gente está falando aqui agora, né? Daqui a 5, 10 anos pode ter uma pessoa fazendo um show no seu lugar. Então, realmente, foi uma parada. O Black Mirror é muito louco, né? É uma doideira mesmo. Das suas músicas autorais, qual é o seu favorito? Qual uma que você queira compartilhar a história? De como é que foi compor? Como é que foi o processo todo? Olha, a maioria das minhas músicas são músicas de amor, né? Como eu falei, das músicas de encomenda. Isso fora as de encomenda pra valer, né? Você é um homem romântico, né? Mas, então, eu lancei, durante a pandemia, inclusive, eu lancei um clipe de uma música que eu adoro, que chama Distance. É uma música de amor, de piano e voz. E basicamente é isso. Eu tenho outras também. Eu gravei agora um clipe, eu devo lançar esse ano, um clipe de Last Night in Paris, que é uma outra música que eu adoro também. E tenho várias músicas no Spotify. Quem tiver Spotify, não sei se pode falar aqui, mas Spotify. Rafael Direito tem as minhas músicas autorais.
E basicamente é isso, a gente vai, de repente, a inspiração... Essa, por exemplo, a inspiração veio assim, com 5 minutos, eu já tinha uma harmonia mais ou menos pronta, né? E aí ela veio e em 5 minutos eu consegui escrevê-la, adaptei um pouco a harmonia e fiz. Agora, a história mais interessante foi de Last Night in Paris, que eu tava... A gente tinha perdido uma carona que a gente ia de Paris para Londres naquela época. E aí, estou falando de 15 anos atrás ou mais. E aí a gente não tinha jantado, eu tava com vários amigos numa Eurotrip lá, e aí a gente não tinha jantado, tava todo mundo com fome, esperando um dos nossos amigos que foi levar as amigas no aeroporto, acabou atrasando o voo, enfim, foi uma confusão. Aí eu, com mais 4 amigos, a gente foi para uma boulangerie lá, um barzinho, a gente acabou jantando chopp, porque não tinha comida, a cozinha tinha fechado. Pão líquido. Então a gente jantou chopp, aí ficou todo mundo lá naquele estado, e eu acabei escrevendo. Um amigo meu foi comprar um pão, que tinha uma padaria, uma boulangerie. Ali ele comprou uma baguete pra gente dividir nós 4. Né? E eu acabei escrevendo a letra de Last Night in Paris naquele momento, no papel de pão, que eu tenho até hoje. Jura? Escrito. E é o clipe que a gente deve lançar, se Deus quiser, aí esse ano ou até ano que vem. Essa história é a mais curiosa das minhas músicas. Mas uma que talvez, não sei se rola de tocar aqui, que é a Distance, que é a música, eu falei que é de piano e voz, que é super romântica. E o clipe também tá no YouTube. Esse clipe tá no YouTube. Foi lançado agora tem uns 4 ou 5 anos. Vamos ver se vocês vão gostar. The distance no longer a problem. You're no longer one of those girls. And I'm no longer so far away. I just wanna hear you say, I'm here with you for the rest of my life. I'm yours for good, 'cause you're part of my life. And now we've gonna be together, and I want to stay with you forever. So please, baby, can't you see that you are the right one for me? Don't wanna stop to hear your voice. We don't have another choice. Now the world is on our side, and you were going to be mine. Baby, always in my dreams, just as lovely as it seems. Now it's only me and you, plus our love, that's really true. Tem uma segunda parte também, mas aí para poder não ficar tão longo assim. Eu amei. Você tem preferência? As ordens, Obrigada. Você tem preferência de cantar em inglês, em português, ou compor? Como é que é isso pra você? Assim, de forma muito, muito simples e econômica, eu digo que eu amo os dois. Eu amo cantar em inglês, amo cantar em português, em francês, em italiano, que são em espanhol, que são as línguas que eu canto. Mas eu tenho uma predileção pelo inglês, sei lá, pelas notas, soa melhor, eu tenho familiaridade com a língua, então eu adoro. Eu tive muita influência familiar do meu irmão e da minha mãe, eles sempre cantavam, né, músicas internacionais, então eu tenho essa predileção, mas assim, sem absolutamente nenhum prejuízo com as músicas nacionais. Eu às vezes faço shows inteiramente nacionais, faço shows que sei lá, a música nacional vai casar, né, melhor. Eu fiz, por exemplo, o pré-Réveillon e o Réveillon em Noronha no ano passado, Fernando de Noronha. E que máximo. E lá era predominantemente músicas nacionais, né? Inclusive músicas do Nordeste, axé, né, forró, etc. Então, assim, eu não tenho uma escolha, mas eu tenho uma certa predileção pelas minhas músicas internacionais que são como eu comecei, assim, vamos dizer, eu comecei cantando músicas em inglês. São suas referências, assim, o que você já gostava de ouvir quando você era mais novo? O que você gosta de ouvir agora? Quais são suas referências musicais? Então, a minha maior referência musical não é nenhum segredo, até porque eu tenho um tributo ao Elton John. Então, assim, tanto para o piano como para a voz, é a minha maior referência, a história do cara. Eu li o livro, eu assisti o filme dele 8 vezes. Nossa! Né? Então, eu sou muito fã.
agradeço demais ao meu irmão mais velho. Eu tenho um irmão que é bem mais velho que eu, de 14 anos mais velho que eu. E eu cresci ouvindo Elton John. Eu lembro que quando lançou o CD que eu digo é o aparelho de CD, né? O primeiro CD que nós tivemos foi o The Greatest Hits do Elton John, aquele duplo azul, né? The Best of Elton John. Então tinha os maiores sucessos dele. Então eu ficava no repeat lá, eu ficava ouvindo direto um atrás do outro. Então eu já faço esse tributo há muito tempo sozinho e agora, há 3 anos, eu me juntei com essa galera super especial que são também fãs de Elton John, cada um no seu instrumento, guitarra, baixo, bateria, e eles são maravilhosos e a gente está, né, fazendo bastante show aqui no Rio de Janeiro com o tributo ao Elton John, que é, de fato, a minha maior referência. E é bom porque a gente começa com aquela parte mais romântica e no final a gente tá com Saturday Nights, todo mundo subindo na mesa. Então o Elton John, ele realmente ele é um hitmaker, o maior hitmaker para mim, né, um dos maiores da história. E ele atende a todos os públicos, né? Com certeza. O que você mais gosta nele? Olha, eu gosto sei lá, eu gosto de tudo, do jeitão que ele toca, as influências. Ele tem, a gente lê no livro dele, que o grande sonho dele era ser um pianista clássico, e diz ele que não teve competência suficiente para virar um pianista clássico quando ele fez o conservatório lá de música. Mas eu tenho uma paixão pelas frases que ele usa. Ele tem uma maneira Elton Johnica de tocar. Tem até um professor que eu acompanho na internet, que é o Piano with Johnny, e ele tem um dos vídeos que é como tocar igual a Elton John, né? Que ele faz É uma coisa simples, mas que é muito impactante. E ele toca muito bem, ele consegue cantar, né, tão ou mais do que ele toca. Realmente é um ídolo para mim. Ele é um ídolo para mim, mas eu tenho, evidentemente, diversas outras influências musicais. Então eu também tenho muita influência do James Taylor, do Freddie Mercury, do Stevie Wonder, do Frank Sinatra e hoje em dia Michael Bublé, esses para falar os internacionais, né? E aqui no Rio, aqui no Brasil, sou extremamente influenciado pelo Lulu Santos, que eu sou um fã inveterado do cara. Ele talvez seja o maior hitmaker do Brasil. E claro, Tom Jobim, Elis Regina, que a gente tem, inclusive, eu fui contactado agora para a gente fazer um projeto, vou fazer com a minha amiga querida e super cantora Nicole Cirne, aqui no Rio de Janeiro também, e a gente foi contactado para fazer um tributo a Tom e Elis. Né? E para mim vai ser um super desafio, porque os meus shows, eu não costumo fazer shows assim, integralmente de bossa nova. Eu toco assim, uma meia dúzia, eu toco algumas, mas eu não sou especialista, então eu vou parar para estudar e a gente, se Deus quiser, vai fazer um super show de tributo a esses 2 nomes incríveis da música brasileira, Tom Jobim e Elis Regina. Vocês vão fazer daquele álbum, Elis e Tom? Exatamente. Irado. Eu amava aquele álbum. E outras também. Vai ter uns cacarecos assim de outras gravações também. Nossa, vai ficar o máximo. E então o Elton John chegou na sua... Convidadíssima. Estarei lá. Então o Elton John chegou na sua vida através do seu irmão, quando você era criança já? É. Assim, através do meu irmão. Mas a gente escutava, na época, quando a gente escutava muita rádio o dia inteiro. Eu ainda escuto rádio, tá? Você escuta rádio? Eu escuto rádio. Como os maias. Assim, no meu carro, eu escuto rádio, né, muito mais do que o Spotify. Sem prejuízo do Spotify, mas apenas a rádio, aquela coisa da surpresinha, né? O que vem depois. Tem isso. Né? E eu sou da época do Good Times 98, né? Então, assim, eu tenho aquela parada da rádio que eu adoro. Qual parada? Não sabia que quando eu era pequeno eu queria ser locutor de rádio? Você tem voz pra isso. Quando eu era pequeno eu queria fazer aquele na 103,7 MHz, Antena 1, Light FM, a rádio dos seus sonhos. Né, 96 minutos de música sem intervalo comercial. E agora, fechando o módulo, aí eu lembro que tinha tradução simultânea. Lembra disso? Acho que não é da tua época, que ele fazia. E agora, Queen com Love of My Life, 85. Aí vinha um cara cantando assim. Elas não param de rir, tá percebendo, né? Tá vazando aqui, não, né? Entretendo aqui a nossa audiência. Of my life. Aí o cara, amor da minha vida. You've hurt me, you've broken my heart, and now you leave me. Aí ele explicava a história toda, ele tava lendo, né, a tradução. I love of my life, can't you see? Amor da minha vida, você é cega. Aí, bring it back. Devolve. Bring it back. Devolve. Don't take it away from me. Aí ficava muito rápido, ele se enrolava. You don't know what it means to me.
devolve, porra. E aí ele lendo assim, acabava que depois ele se confundia, que na segunda parte que ela falava bring it back, ele estou, bring it back, com saudade. Don't take it away from me. Mas eu adorava, eu sou dessa época aí de ficar escutando rádio. Essa rádio inteiro. parece maravilhosa mesmo. Eram várias, né? Tá as ordens também, precisando. Você seria um ótimo locutor de rádio. Realmente, assim, eu tenho muito talento. Ó, fica a dica aí, quem quiser, @Rafael_direito, precisando. É que eu adoro falar. Eu nos meus shows eu tento, eu só tenho vergonha de falar na câmera, né? Mas nos meus shows eu tento sempre falar alguma coisa para acolher o público. É muito importante isso. Você não, sei lá, se trazer para você. Eu costumo dizer que eu gosto de, nas primeiras músicas, dependendo do show, eu gosto de trazer o músico, o público, né, pro palco, junto comigo, né? Então, acho isso importante também. Como é que faz isso? Geralmente você toca uma música daquela que você sabe que vai funcionar, né? Porque nem todo show que eu faço tem roteiro. Aliás, quase nenhum. Acho que o único show que eu tenho realmente um roteiro é o tributo ao Elton John, que a gente tem, porque é uma banda, então a gente tem que ter um set list para poder seguir e não acontecer nenhuma desorganização, né? Mas os shows que eu faço de forma livre, de piano e voz, eu vou literalmente sentindo a temperatura da pista. E às vezes um artifício que a gente tem para poder trazer o público para você logo no início é tocar uma música que a gente sabe que vai funcionar, que aí o pessoal já quebra aquele gelo, né? Já perde aquela inibição, já canta com você e depois fica mais fácil para a gente poder, né, entrar no mindset da galera, né? Irado. Quando a gente vai montar um show, assim, o que tem que ter em mente um artista quando vai montar? Porque você que organiza toda a sua carreira. Você que pensa tipo, então você que monta os seus shows. Aí, como é que você pensa em relação aos seus shows? Ou o que você pensa dependendo... Como é que é a sua linha de raciocínio para montar seus shows? Cara, então, hoje em dia, como é que eu vou responder isso? Hoje em dia, tá uma coisa muito natural, porque eu toco, como eu te falei, eu toco na noite, já fiz, assim, show de violão e voz, em barzinho, em quiosque, já fiz. Há mais de 25 anos eu faço. O meu primeiro show que eu fiz, assim, profissionalmente, que eu fui contratado para fazer, foi no Sushi Brasil, em 2000. Eu estava no primeiro semestre de faculdade. Eu lembro que eu fiquei nervoso, era um violão e voz, assim, era praticamente só minha família e mais uma meia dúzia de pessoas, assim, no restaurante que eu estava tocando violão e voz. Mas foi o show que eu fui contactado para fazer, né? Na época eu tinha uma banda, Poesia de Gaia, a gente viajava o Brasil tocando e tal, e rolou essa oportunidade e eu fiz. E aí eu fiquei super nervoso, acordei com dor de garganta, né? Mas acabou que foi super legal. Depois acabei ficando eu lembro como se fosse hoje. Depois eu fiquei uma semana com dor de garganta. Mas até hoje a gente fica meio nervosinho, assim, para entrar no palco e tal, mas assim, acaba que a prática te leva a perfeição, acho que não, porque não existe perfeição. Claro. Mas a prática faz com que você fique pelo menos um pouco mais desprendido do nervosismo, né? E qual era mesmo a pergunta que você falou? Como é que eu roteirizo os meus shows? Como é que você a sua linha? Exato. Como é que você roteiriza os seus shows? Então, tem muito roteiro. A gente tem, são tantas músicas que basicamente, na minha opinião, é repertório. Assim, a gente já toca as músicas. E é claro que acontece muito das músicas serem pedidas assim no meio do show. Você já tem aquilo entranhado. Se você já conhece a música, eu com muita tranquilidade eu coloco para ler a harmonia, a cifra, etc. E a gente consegue atender. Mas de maneira geral, eu deixo uma base de repertório só para poder não esquecer, que isso também sempre acontece. Você termina o show e fala, putz, não toquei aquela, teria tudo a ver, tocar Beatles, essa galera aqui, né, de repente, né, mais idosa, tal, seria tudo a ver, tal. Então, assim, eu deixo uma base de repertório para não esquecer, mas eu vou, no meio do show, eu vou escolhendo, ou mudando de ordem, ou acrescentando músicas novas. Então, Rafael, vamos voltar um pouquinho antes. Você falou de uma banda. Como é que começou assim? Porque você falou, eu comecei a estudar música 3 anos de idade. Aí agora você falou que teve uma banda. Antes disso, assim, de um passo para outro, como é que começou o primeiro show, assim, da sua vida? Primeira sua apresentação? O show, esse que eu falei, foi o primeiro show. Eu já tinha feito, assim, showcase. Eu participei do Centro Musical Antônio Adolfo. Eu estudei lá também. Então, eu sou muito grato, aprendi demais com eles. Isso eu tô falando dos meus 12, 13 anos de idade.
né? Então eles tinham, todo final de ano, agora ou a cada Aham. 6 meses, eles tinham showcases, né? Que na minha época era no Ballroom, que hoje acho que não existe mais no Maitá. E Eu fiz aquela... no Suassuna quando eu fiz com eles. Exatamente. E aquela foi a minha primeira experiência, assim, estando em cima de um palco, tocando pra galera assistir. Mas, é Aham. claro, não era contratado para fazer aquilo. E aí, aquilo já dá uma ajuda boa para você, né? Quebrar o gelo, subir no palco, porque é uma função. Hoje em É uma dia, função. eu estava outro dia pensando, eu estava numa, sei lá, num dia difícil, numa situação difícil, eu tinha um show contratado, eu tive que subir no palco e tocar. Cara, a gente acaba fazendo aquilo por osmose, a gente faz aquilo de forma natural, né? Falou, cara, eu tô aqui exercendo meu ofício, eu preciso tocar e cantar. Hoje, apesar de não estar num dia bom, eu vou ter que sentar, tocar e cantar, abrir o sorriso e me conectar com a galera. Isso é fundamental, a gente tem que fazer isso, né? Não tem como cancelar. Como eu estava te falando da diferença de estar dentro de um escritório, fazendo uma petição, por exemplo, como advogado. Você pode, tá só você, 4 paredes, tô com dor no pé, tô, né, gripado, com febre, etc. Mas você vai lá, senta. Pode demorar um pouco mais, mas você redige a tua petição. Mas para tocar, para se conectar, às vezes com 50, 100, 200 pessoas, é outra história. E, voltando para o roteiro, é isso. Realmente, eu deixo uma base para poder não me confundir, salvo nos shows acompanhados, shows coletivos, né, com banda que eu tenho, que aí a gente usa o mesmo set list, né? E eu lembro que quando a gente começou na Poesia de Gaia, agora que você perguntou, era uma banda que já tinha... Eu fui o último a entrar. Então a banda já tinha uma grande magnitude. Tinha um ator na banda que era super famoso, né, na época. Então a gente viajava o Brasil, né, fazia shows maiores, né? Você era cantora dessa banda? Eu era tecladista e backing vocal, tá. né? E aí a gente... Foi a primeira experiência realmente que eu vi, assim, de shows maiores. Foi bem emocionante. E foram 5 anos de uma dedicação total. Por um acaso coincidiram esses 5 anos com os meus 5 anos de faculdade, né? Então era engraçado, porque às vezes eu tinha que viajar, né, na quinta ou na sexta. Eu falava com as minhas amigas para colocar meu nome no trabalho, assim, ninguém pode divulgar isso, né? E aí, na segunda-feira, eu voltava, às vezes, atrasado para a aula. Mas foi uma época muito, muito bacana, assim. E como você vê... Como é que você vê a... Eu ainda tinha mais coisas para perguntar do Elton John. Você falou do filme. Tem algum aprendizado, assim, se você fosse pontuar, o que você aprendeu mais com ele, com a história de vida dele? Alguma coisa que você pode implementar na sua vida? Cara, o Elton John é uma história, é um case de superação, né? Conta. Que o cara, isso tá no filme muito, muito declaradamente no filme, bem claramente. Ele era extremamente... Ele tinha um vício muito grande de álcool e drogas, né? E aí, agora ele tá, sei lá, há 40 anos, totalmente sóbrio. Ele costuma ressaltar que ele continua com o vício de comprar coisa, ele é consumista, né? Aparece ele com umas sacolas assim, com 50 sacolas. Vai a Paris, compra não sei quantas sacolas. E aí, mas ele costuma dizer, eu não sei como eu cheguei até aqui, não sei como eu consegui chegar até essa idade, né? Porque todas as besteiras que ele fez, ele mesmo retrata isso no filme. Mas ele é um cara, assim, que ele é não só uma superação, mas ele é um ponto fora da curva de talento, né? Ele retrata também isso no filme, ele chegando, sem nunca ter estudado piano na vida. A professora tá tocando, não lembro agora qual era, uma música clássica, que ela tá tocando, ele chega, ele reproduz, e ele para no meio. Ela fala, por que você parou? Ela falou, porque a senhora parou nesse trecho. Ele estava reproduzindo exatamente o que ele tinha escutado, né? Então ele nunca tinha ouvido aquela música, ele reproduziu exatamente. Então eu atribuo isso a uma memória totalmente fora da curva, né? E realmente um carisma, né? Porque ele sempre foi um cara muito carismático. E para pensar na carreira musical, assim, de show, como é que a pessoa desenvolve esse network, desenvolve essa habilidade? Como é que você vê isso? Olha, é interessante também, porque acho que como qualquer trabalho, como qualquer outro produto, você vai ter que vender o seu produto, né? Que no caso é um serviço. Tanto faz, produto ou serviço, porque às vezes tem um tributo ao Elton John, um tributo a Elvis, um tributo a Roberto Carlos e um show de baile, né? São produtos que você vende, mas você está indo prestar um serviço. E você vai ter que ter gente para vender, né? Então acho que quanto maior o seu networking, quanto maior a sua habilidade comercial, a tua assessoria, né? Você tem um time bacana para te assessorar, para você vender. E hoje em dia, né, com rede social, você tem tráfego pago, por exemplo, você expõe o seu trabalho, você faz trabalho de audiovisual,
né, constante, alimentando, engajando redes sociais. O boca a boca é muito importante. Eu, por exemplo, o que aconteceu comigo naquele pós-pandemia que eu me referi, eu fiz, assim que a pandemia acabou, eu fiz uma meia dúzia de shows assim, dentro da casa das pessoas, home shows, que eu costumo dizer, e foi legal, foi super legal, as pessoas foram indicando. Então, no boca a boca, né, no Rio de Janeiro, né, não é tão grande assim, é enorme, mas não é tão grande assim, e as coisas foram andando. Então, assim, indicação, network, você entregar tudo que você pode no teu show, você, assim como qualquer outro serviço que você vai prestar, você ter certeza que você está fazendo o máximo que você pode, né? E com isso, você se conectando, você vai acabar andando para frente, que é o que eu espero sempre, andar para frente. Você é muito apaixonado por tudo que você faz. Isso é muito Super. bonito de ver. Como é que você vê a diferença de... Você fala que tá fazendo isso há 25 anos. O que você sente que mudou na cena de 25 anos pra cá? Tipo, pra um artista que tá começando, o que você acha que... O que você acha que, tipo, tem... O que a pessoa deve fazer hoje? Eu sou um super entusiasta do estudo e do show. Assim, acho que a melhor coisa, o melhor laboratório que existe é fazer show, né? Se a gente observou muito, inclusive, sem querer voltar no pós-pandemia, a gente começou a ver diversos artistas que muitas vezes estavam começando, às vezes não tinha feito show, mas já estava lançando uma música, pessoas que estavam aprendendo a tocar violão, já fazendo show, né, pago, né, cantando, tocando, etc. E acho que isso, para mim, foi talvez o meu maior aprendizado, meu maior laboratório foi eu já tenho mais de 5.000 shows que eu já fiz a minha vida inteira, né? Então, assim, é uma coisa que aquela coisa da prática. Você vai praticando, você vai melhorando, você sabe que essa música não funciona, você vai colocar uma outra que funcione, você vai se adaptando ao tipo de público. Quando você chega, você dá aquele reconhecimento de terreno, para ver como é que tá a galera. Você já, tipo, chega na hora e analisa? Às vezes muda tudo. Você chega, a faixa etária, os especialistas que lá estão, né? Se é uma molecada, se é uma galera mais velha e tal. Então, assim, às vezes também o local onde você está tocando, né? Então, é aquele reconhecimento de terreno que você faz para poder você tendenciar o teu repertório. Que, para mim, voltando a dizer, o repertório é o mais importante. E você, assim, depois do show, fala com todo mundo? Se eu falo com todo mundo? Você fala com todo mundo. Eu falo com todo mundo. Você fala com todo mundo. Eu gosto você de sair é muito carismático, sim. Você tipo, se conecta com as pessoas. Fala mais disso. Sempre que eu posso. Sempre que eu posso. Até para pegar o feedback, né? Acho que é importante a pessoa... Poxa, é o mínimo que a gente pode fazer. A pessoa sai de casa, às vezes, de noite, né? Perde o Big Brother, né? Perde a Fazenda, perde a novela, para poder te assistir. E aí, ela assiste o show inteiro. Então, assim, o mínimo que eu posso fazer é colocar minha melhor roupa, meu melhor perfume, fazer o meu show da melhor maneira possível e sair e dar um abraço em cada um, né, que estava lá me assistindo, né? Claro, às vezes não dá, às vezes é fisicamente impossível, mas sempre que dá, eu desço e saio para agradecer a presença de todos eles por terem saído de casa. Às vezes está chovendo, né? Aqui no Rio a gente tem uma parada, porque quando chove ninguém sai de casa. Eu espero que sirva de apelo para a gente poder começar a entender que pode sair de casa com chuva, né? O máximo que vai acontecer é se molhar, né? Mas pode ir no show mesmo com chuva. E eu adoro sair e sentir esse calor humano. Eu sou um cara muito, sei lá, me acho muito carinhoso, uma opinião minha. Sim. Eu me acho muito carinhoso, eu gosto de receber o feedback da galera, de abraçar as pessoas, de sair do show e agradecer. E tem alguma coisa assim, alguma coisa inusitada que já aconteceu num show? Num show especificamente? Não, tanto assim, de uma história da plateia quanto uma história de tipo... Já. Pode falar? Vamos lá. Eu tava fazendo show no Shopping Leblon. E aí, tocando lá, uma galera em volta, assim, umas 100 pessoas em volta, eu tocando. E aí, era um piano de cauda, né? Acústico, que tem aquela bancada grande aqui em cima. Chega uma senhorinha, que sem brincadeira, ela devia ter uns 90 anos. E aí ela apoia, tava assim, no meio do show, ela apoia no meu piano e fala assim, então, eu tocando no meio da música. Eu tava tocando, acho que Your Song. I hope you don't mind that
para poder... Então, Rafael, eu tava pra te falar, eu tava querendo te contar que eu vi sua cachorrinha aqui e ela começou a conversar comigo no meio da música. Eu tenho uma cachorrinha parecida com a sua, ela é linda, tal, eu vi vocês descendo a escadinha, não sei o quê. Essa é uma história. O Shopping Leblon é muito clássica essas histórias, porque muita gente passando, muita circulação, né? E eu, no Shopping Leblon, eu levo a minha cachorrinha. Então eu prendo ela assim na poltrona, no banco do piano, e ela fica lá curtindo o show, e eu costumo usar esse óculos assim, né? Então eu tô tocando assim de vez em quando, aí passa o pessoal na escada rolante assim, olha mãe, o pianista cego. E eu virei o pianista cego do Leblon da galera lá, entendeu? Tanto que depois eu lembro que logo depois desse ocorrido, uma semana, 2 semanas depois, eu fui fazer um show no Caiçaras, 93 anos, do clube, e aí chegou a mesma senhorinha, falou com o Comodoro, eu tava lendo um iPad na frente para ler o repertório, e falou assim, mas ele não era cego? Tipo, como é que ele tá lendo, né? Por causa do óculos redondo. Exatamente, por causa do óculos. São várias histórias, né? São várias histórias do meio do show. Teve uma também que chegou lá fica um monte de senhorinha, assim. E aí chegou uma cuidadora dizendo, Rafael, no meio do show também, é aniversário de 100 anos dela. Aniversário de 100 anos da dona fulana que tá ali te assistindo. Ela queria pedir uma música. Eu falei, que maravilha, qual é a música? É My Way. My Way é uma música que eu adoro. Aí eu comecei a tocar e era aniversário de 100 anos dela e eu esqueci que My Way começa com Now, the end is near. Aí eu falei, cara, eu não posso cantar isso, né? Aí eu cantei, Now, the end's not near. E aí vai indo, então, porque assim, é público, né? A gente tá andando junto com o público lá, é uma parada. Eu adoro, são os shows que eu mais gosto de fazer, são os shows que eu estou, assim, no meio da galera, a galera em volta, pedindo música, esbarrando em você, e vamos nessa. As barradas é a parte que eu menos gosto, mas, enfim, faz parte. Por conta dessa proximidade. Adoro. Calor humano. Qual foi, assim, o show mais desafiador que você já fez? O show mais desafiador que eu fiz na minha vida, para tentar buscar alguma coisa mais recente, foi na Cidade das Artes, no ano passado. Na Cidade das Artes do ano passado, eram 480 lugares, alguma coisa desse tipo, na Barra, né, de onde eu não sou. Eu sou nascido e criado assim na Zona Sul, então eu tinha muita dificuldade de trazer a galera para Barra, etc. Tava uma previsão de chuva assim de pé d'água toró, né? E realmente teve um super pé d'água. E era um ano de eleição, né? O ano, sei lá, eu lembro que eu recebi essa informação de que eles não iam poder fazer qualquer divulgação. Então eu tive que fazer a divulgação inteira, sozinho, né? Do tributo ao Elton John lá. E a gente conseguiu encher, né? Não lotou, mas a gente conseguiu encher mesmo num sábado à noite, que é um dia, inclusive, que concorre com muitos outros eventos, e estava chovendo demais. Então foi realmente uma uma preparação do show, fora os ensaios, fora o roteiro que a gente mudou, né? O repertório que a gente também adaptou. Um super teatro lindo, maravilhoso, no Teatro de Câmara. Realmente foi uma experiência incrível e foi muito desafiador. Principalmente no aspecto de trazer as pessoas. E agora desafiador também o próximo, que vai ser o tributo de Tom e Elis. Porque esse eu vou ter que realmente estudar bastante, né, junto com a minha parceira lá, e a gente vai praticamente compor o show do zero. Então também é desafiador, menos pelo número de pessoas, mas agora pelo repertório. E porque aí muda um pouquinho do que você tem. Sai da minha zona de conforto completamente. Vai ser um ótimo desafio. Uma coisa que eu adoro, Sair da zona de conforto é uma coisa que eu adoro. E você falou da sua cachorrinha, então você tem uma sorte na sua vida especial, né? Que é a Lucky. Conta como é que a Lucky surgiu na sua vida. A Lucky surgiu na minha vida, eu trabalhei durante 13 anos num escritório aqui no Rio. Eu sempre quis ter uma cachorra. Eu moro sozinho, né? Então eu saía de casa cedo, voltava extremamente tarde. Eu não tinha como ter cachorro. E aí, quando eu saí, que eu fui finalmente abrir meu próprio escritório, eu comecei a ter um pouco mais de tranquilidade com relação aos horários. E aí eu falei, vai ser agora. Recebi a indicação de um amigo meu, né, de uma ONG de adoção de cachorro. Você sempre quis, então, ter um cachorro? Você estava esperando sempre quis, mas eu não podia ter. Quando eu morava com os meus pais, né, minha mãe não queria ter cachorro em casa. Criança você não tinha cachorro? Criança só no sítio, né, que era o Toby. Que por acaso era idêntico a Lucky, um pouquinho maior, né? E aí, quando eu tive essa tranquilidade de horário, eu falei, essa vai ser a hora. Comecei a fazer bastante show também nessa época.
E aí ele me deu essa indicação de uma ONG chamada Pata Real, aqui no Rio, que tem diversos cachorros maravilhosos. Eu fui lá e adotei. Ela me deu várias opções. Quando eu vi a foto da Lucky sentadinha com um chapéuzinho, falei, cara, não tem jeito, essa é minha filha, minha cachorra. Aí eu adotei, né, ela me trouxe em casa. Eu lembro que aí foi uma parada, porque a Lucky mordia tudo, comia tudo até o primeiro ano de idade, primeiro ano e meio de idade, mais ou menos. Ela tá com 9 anos hoje. E ela é minha maior parceira, assim, de vida. Eu faço terapia com ela, a gente conversa e tal. Tipo, ela não responde, mas eu falo com ela e meio que consigo entender o que ela estava me dizendo. E como é que é a sua dinâmica com ela, assim, sua rotina? O que você sente que, tipo, como é que a vida é melhor com o cachorrinho em casa? Olha, é muito bom. São 12 quilos de amor puro, né? Ela me segue, saio da cozinha, vou para a sala, vou para o quarto, ela vem atrás de mim. É muito engraçado que às vezes eu tô na cozinha, ela sai correndo do quarto para a sala e fala, ih, tá com pressa, né? Tá com pressa, ela tá mudando de cômodo, né? E é um amor, assim, absurdo, é muito admirável e realmente, e aí eu vou dormir, ela dorme na poltrona dela, quando de manhã, assim, quando dá mais ou menos umas 6h30, 7 horas, ela pula pra minha cama. No início eu tentei fazer com que ela não dormisse comigo na cama para poder evitar aquela, mas isso durou naturalmente 3, 4 dias, né? E aí ela hoje é como se fosse a dona da casa, né? Acho engraçado quando o pessoal chega assim, às vezes em casa, falando assim, não, porque a cachorra tá, mas olha só, essa aqui é a casa dela também, né? Então não tem como reclamar do lugar onde ela mora. Realmente é muito amor. Ela tem que passear muito, porque ela tem, eu costumo dizer que ela é uma vira-lata, ela é Royal Street Dog, né? Mas ela tem orelha de beagle, a parceria de pastor alemão, inteligência de collie e perna de galgo. Então ela é uma cachorra muito esportiva. Então ela tem que passear muito, né? Aí eu conto com a ajuda do meu parceiro também no meu prédio lá, que é o Joseilton, e ele passeia com ela de manhã e eu passeio à noite. Ai, que maravilha. Rafael, e o que você diria, assim, para um artista que está começando, que sonha em fazer o que você está fazendo? Tem alguma mensagem que você gostaria de passar? Olha, claro, eu acho que a coisa mais importante, como eu já falei, é fazer show. Se você gosta de tocar, seja você um instrumentista, um baixista, baterista, saxofonista, ou se você for cantor, principalmente se tocar junto, é importante praticar. Você não precisa começar fazendo um show num super lugar, né? Você pode começar fazendo shows menores. Eu, por exemplo, comecei fazendo um show na casa dos amigos. Eu era aquele cara que, Rafael, vem no meu aniversário, no dia tal. Posso levar o violão? Eu sempre levava. Eu era aquele cara que pedia para levar o violão para poder animar a festa lá. E aí eu ia lendo no telefone ou na revistinha, como eu falei. Então, para mim, a prática é fundamental, né? Aqui no Rio, a gente até comentou sobre isso. No Rio não, no Brasil, acho que no mundo inteiro, mas sobretudo aqui no Brasil, tem aquela questão de você optar pela carreira musical, que não é uma coisa fácil, né? É muito comum você dizer que você é músico e as pessoas perguntarem, mas você trabalha com o quê? Tem né? isso mesmo. E aí acaba que os pais colocam na cabeça dos filhos, né? Que você, claro, você pode ser artista, mas isso não só para música, né? Para arte de maneira geral. Pode ser artista, mas você vai ter que, né, trabalhar com alguma outra coisa, tal, que pode ser uma realidade ou não. Como se hoje em dia alguma carreira fosse segura, né? Exatamente. Conheço, né, artistas que não são obrigatoriamente do mainstream, que não são Lulu Santos ou Elton John, e que sustentam com muita tranquilidade a família, né, há 30, 40 anos. Eu acho que o estudo e a prática são fundamentais. Se fosse para eu dar um conselho para quem está começando e quer começar nessa carreira, é estudar e praticar. Eu, por exemplo, posso dar um exemplo próprio, né, que na pandemia, por exemplo, como eu estava em casa, né, todo mundo em casa, eu fiquei muito tempo em casa, eu comecei a estudar piano, já tocava, né? E aí eu comecei a estudar, eu comecei a expandir meus horizontes, comecei a aprender outras coisas, fiz cursos de jazz, né? Comecei a melhorar ainda mais a magnitude do meu tocar. Então, realmente, é estudo e prática. E você podendo dividir isso, compartilhar isso com o mundo, tanto melhor. Rafael, muito obrigada por ter vindo. Pode Acabou? deixar. Foi rápido, né? Mas você vai ter que vir mais vezes. Que é só começo de conversa. Vamos combinar segunda, quarta e sexta? Mas olha, aproveita esse momento para deixar a mensagem final onde as pessoas podem te encontrar, seus shows, seu Instagram, seu momento. Claro. Bom, não sei que dia que a gente vai ao ar aqui, mas
Eu faço toda terça-feira num lugar incrível, que é na Casa Horto, aqui no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Um lugar Maravilhoso lindo, mesmo. a comida é maravilhosa, os drinks deliciosos, sem metanol. E, inclusive, às 8 horas, é um lugar incrível, na Pacheco Leão 724, tem um super palco, o som é maravilhoso, né? Eu estou fazendo agora, muito recentemente, começando a fazer às quintas-feiras no Pato com Laranja, na Dias Ferreira, que também é delicioso, é um ambiente mais cozy, mais intimista, né? Aos sábados eu faço no Super Hotel Fairmont, onde eu já estou há 4 anos tocando, né? E eu tenho um carinho incrível por esse lugar. Eu faço aos sábados às 4 horas lá. E, claro, shows particulares, etc. Meu Instagram é @Rafael_Direito, Rafael com F, Rafael_Direito. E assim também no Spotify, Rafael Direito, no YouTube também, Rafael Direito. Vocês estão convidadíssimos. Eu queria até te convidar para cantar uma música comigo qualquer dia. E a gente pode até treinar agora, se você quiser. Fly me to the moon. And let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. fill my heart with sound. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Mexe muito, não mexe muito. Rafael, a gente tem Muito obrigado, meus amores. Vocês são incríveis. um parceiro que é o Freeway Flores, então temos um mimo Poxa, pra você. tanto tempo que eu não recebo flores. Muito Nossa, obrigada obrigado. por ter vindo. Obrigado. Espero que você Manola, volte sempre. sou um fã. Eu ia até falar sobre isso, porque eu fico impressionado com a quantidade de assuntos aleatórios que você responde com maestria, né? No seu Instagram, que eu fico assim impressionado que você consegue responder os assuntos mais diversos com a mesma naturalidade, às vezes andando. Isso aí é uma coisa que eu vou precisar fazer um estágio contigo para poder aprender. Parabéns pelo programa. Eu adorei participar do programa. Espero que a gente se encontre muitas e muitas vezes. Obrigado. Obrigada, Rafael. Eu sempre aprendo muito com você também. Espero que você volte mais vezes. E se você chegou até aqui, se inscreve no canal Que Não Saia Daqui. Acompanha a gente também no Instagram, @Que Não Saia Daqui. E no meu Instagram, @EuSouManola. Estamos aqui toda quarta-feira, 7 horas da noite, com novos episódios. E até semana que vem. Beijo, Tchau, gente. tchau. Obrigado. Tchau, obrigado. Teve um com... Caramba, cara. Será que é o meu? Desculpa, eu jurava que eu tinha desligado. Não tem problema. Mil desculpas. Aí ele corta, né? Ele corta, né? Cara, inacreditável. Não, Claro ligando. Olha que merda. Ridículo. Cara, essa podia deixar, Sempre tem aquela pergunta, Cara, será que em São Paulo, a gente recebe muita ligação de São Paulo, né? Será que em São Paulo o pessoal recebe ligação dos outros Cara, dos Claro outros estados? ligando, e ela liga pra não falar nada.